Áries, a leitura de vocês coloca aqui vocês resgatando um encanto, um potencial de sedução, um borogodó, um negócio aqui, sabe? Para encantar os outros, para... Só que, calma, veja o começo que vocês vão entender, né? Não é ruim exatamente. É meio como se vocês fossem resgatar um potencial de sedução, mas de uma forma sábia, sabendo usar isso com uma certa justiça. Traz aqui um levantar da tua força em meio a um momento muito difícil que você viveu. É como se você estivesse ressurgindo aqui com todo um potencial, com toda uma força, depois de até muito engano, muita mentira, muita sujeira. Tem a tomada de consciência sobre o seu real potencial. Isso pode aqui se expressar para alguns em você sendo promovido e muito respeitada dentro do ambiente profissional, trazendo muita felicidade. E tem uma grande cura interna aqui, quebrando ilusões, tá? Que foram plantadas na tua cabeça sobre você mesmo, ou sobre o que você pode alcançar através de dores. Além da cura, tudo isso vai ser quebrado. Se você quiser entender melhor o que está acontecendo nessa leitura, os detalhes, veja com calma, com tranquilidade, pois o que é para você nem sempre aparece no começo, às vezes no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Áries, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura para o signo de vocês, dessa vez para o mês de agosto de 2026. Salve toda a espiritualidade. O que Áries precisa saber nesse momento? Sedução. Aprecie as suas sombras. A abóbora. Áries, assim, tomem cuidado, aqui é aquele tipo de mensagem que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque isso não é todo mundo que vive isso de uma forma fácil, não é todo mundo que processa isso do mesmo jeito, então se observem. Aqui a gente tá falando de sedução, e pelo que eu tô sentindo aqui, é o poder de sedução mesmo, tá? Aqui eu não tô vendo uma coisa externa tendo o poder de seduzir vocês de modo a colocar vocês em perigo, não. Eu tô sentindo o despertar do poder da sedução mesmo, o despertar de um encanto. Só que é como se isso dentro de vocês estivesse meio em algum lugar que você rejeitasse. Porque quando vem essa carta aqui, aprecie suas sombras, pede para você olhar para aquilo que você não quer olhar. Para aquilo que dentro de você, às vezes, você deixa de lado, você rejeita, mas ali tem uma força, ali tem um aprendizado, ali tem um poder, né? E essa carta da abóbora, ela traz uma questão de prosperidade dentro dessa ideia de despertar para um poder de sedução que vocês têm. Só que aqui vocês podem usar esse poder de sedução para qualquer coisa. A abóbora ela também fala de prosperidade. Então é como se vocês estivessem acessando uma lábia maior, um poder maior, mas, por exemplo, para usar isso no profissional de vocês. Para quem trabalha com venda ou tem o profissional dependendo de relações, sabe? Se o seu profissional está dependendo muito de relações, de contatos, de vendas, ou até relações com superiores, é bem possível aqui que vocês estejam despertando para esse poder de sedução, de conseguir encantar aqueles que estão em volta de vocês, né? Para prosperar com isso. Só que, como eu falei, isso é para arianos que não estavam lidando muito bem com esse aspecto interno. Por exemplo, se você vê de repente, olha de repente, você aprende na tua vida, aprende através de experiências, vendo pessoas que são muito sedutoras prejudicarem os outros, fazerem coisas erradas, etc, e não sei o que, às vezes sendo até malignas.
É como se você aprendesse que só tem como ser uma pessoa sedutora se você basicamente não prestar. Só tem como você ser uma pessoa sedutora se você não vale nada. Só tem como você ser uma pessoa sedutora se você for uma pessoa suja. Só que isso está mais ligado ao que você condicionou a sua mente a acreditar nisso do que o que é a realidade. Aqui é como se esse encanto você estivesse usando para algo que te fortalece, que faz você prosperar. E até usando para se proteger também, porque a carta da abóbora fala de proteção. Então aqui eu estou vendo arianos que vão criar meio que um encanto. É um encanto, é um poder de persuasão, de sedução, de encantar, mas é como se vocês estivessem usando isso tanto para prosperar através das relações de vocês, quanto também para se blindar. Tipo, ludibriar o inimigo, ludibriar pessoas que às vezes querem te prejudicar ou querem te causar algum dano. Porque está muito claro aqui. É um poder de sedução que estava oculto dentro de você, que por algum motivo você não queria olhar. Como eu disse no exemplo, talvez você tenha aprendido que seduzir, que encantar é uma coisa ruim, mas é como se agora você fosse acessar esse poder dentro das suas sombras, mas usando ele tanto para se proteger quanto para prosperar também no seu profissional. É isso que está vindo aqui. Então, basicamente, é uma ideia de que não há problema você trabalhar na sua beleza, no teu encanto, na tua persuasão, no seu potencial de sedução, se você usa isso de uma forma onde você basicamente não precisa prejudicar ninguém. E com o poder de persuasão, ludibriação, encantamento, você inclusive desvia aquilo que você não quer da tua vida, entende? É o que eu sempre falo aqui, Só que aqui não é o caso, mas já vieram várias leituras que fizeram falar sobre isso. Quando você vai ver, por exemplo, agentes do FBI, né, em filmes, em novelas, etc. e tal, agentes infiltrados que vão resolver um problema, um crime ali muito grande. Gente, é você se fingir de alguém para aplicar uma justiça ou para desviar alguém de você, acaba sendo uma sedução, entende? Depende muito de como você usa isso, ser ruim, bom ou ruim. Por exemplo, de repente, você pegar uma pessoa que você vê que a pessoa está querendo descobrir muito sobre você para armar um problema sobre você e usar de um potencial de palavras e de persuasão para confundir a pessoa. Você está se protegendo, mas isso é um tipo de sedução. Entende? Acaba estando dentro de um tipo de sedução. Você está se protegendo, você está desviando a pessoa para que a pessoa não entre na tua vida. Eu, pelo menos, não vejo nada de errado nisso. Da mesma forma, se o teu profissional está dependente de pessoas, de patrões, de chefes e de não sei o que, de relações, você tem um potencial de encantar todo mundo ali. Lógico, encantando todo mundo, mas fazendo a tua parte de forma justa e correta também. Eu não vejo um problema nisso. Entende? Porque se você não fizer, às vezes, isso, você está trabalhando corretamente, fazendo tudo de forma certa e não está sendo valorizada. E às vezes quem recebe o valor disso é alguém que vai usar esse potencial de sedução sem estar fazendo nenhum trabalho correto. Entende? É tudo questão de como você usa isso. O que mais Ares precisa saber? Nove de paus. É como se vocês, assim, Ares, é como se vocês estivessem vocês estão chegando num ponto da vida de vocês que vocês estão vendo que tentar seguir o conceito de ser uma pessoa pura, ingênua, santa, só boazinha, você está vendo que isso não faz mais sentido. É por isso que você está acessando aqui uma versão tua que agora uma versão tua que te dá um poder de encantar, de seduzir, mas usando isso de uma forma justa, para a tua prosperidade e para a tua proteção.
Mas é como se vocês tivessem medo, tá, desse poder de vocês. Durante muito tempo vocês tinham medo desse poder de vocês. É um poder que vocês sabem que vocês têm, mas como se você tivesse medo desse próprio poder. Vai acabar esse medo. É como se viesse um negócio assim, chega de ser bonzinho, boazinha, achando que isso é vantagem, que não é. Enfim, 9 de paus, o arcano da morte. Sete de espadas. Jaima Pankaja Bhagavati Uchista Chandalini. Eu não sei o que vocês estão armando, Ares, porque aqui é uma leitura geral, tem muita gente aqui, tá? Mas o cenário no qual acontece esse 9 de paus, que é uma questão, é algo em você, que eu já vou falar o que é, isso é o acontecimento, esse 9 de paus. Esse cenário acontece num cenário onde pode até ser que alguém tenha tido um gosto de que conseguiu te prejudicar. Não que isso tenha sido real, não que a pessoa tenha conseguido totalmente, mas pode até ser que alguém tenha tido um gostinho. Eu consegui prejudicar Ares. Né? Porque tem um arcano da morte aqui, e o arcano da morte está colocando uma questão de fim. Né? Só que esse fim, ele leva para um 7 de espadas. E esse 7 de espadas, ele está muito assim para uma estratégia. Mas essa estratégia é o que faz você levantar dentro de um cenário aqui. Levantar com toda a força, com toda a resistência. Aonde esse 7 de espadas, além de indicar a sua estratégia, também indica o que tentaram fazer com você. Algum tipo de jogo, algum tipo de manipulação, algum tipo de sujeira. Nesse mesmo cenário aqui, que é onde você levanta a tua força pessoal, que é um cenário onde algo se finalizou na tua vida, mas isso que se finalizou pode ter envolvido muita dor, mas te colocou numa posição mais estratégica, essas mesmas cartas apontam o que tentaram fazer com você. Tentaram fazer você perder alguma coisa aqui. É como se tivessem agido em algum tipo de truque, em algum tipo de articulação para você se lascar, tá? É tipo assim, se aproveitar que a Ares está passando por um processo de finalização e pode estar enfrentando algum tipo de fraqueza por estar enfrentando essa finalização que é difícil, se aproveitar disso para roubar, para sugar energia, para ludibriar, para tentar enganar. Só que é aqui que vocês estão. Esse 9 de paus representa a sua força vital subindo, tá? Acima de todas as adversidades. É tipo assim, pelo que eu tô vendo aqui, é no momento onde todo mundo acha, uma ou mais pessoas que tentaram te prejudicar, que você caiu, aí onde você vem com uma força que ninguém imaginava que você tinha. É essa sensação que essas cartas estão montando aqui, tá? Uma sensação externa, vinda do externo, de tipo, Ares acabou e agora eu vou ver Ares se arrastando nas últimas. E é aí que a espiritualidade vem te colocando numa força, num potencial assim que é para desmontar a expectativa de quem achava que eu estiver ali embaixo. Tem algum... Como que é o nome disso, gente? Eu esqueci o nome disso. Tem algum... É uma virada aqui, tá? É uma virada nessa situação. Mas é uma virada meio afrontosa. Não que você esteja afrontando alguém, mas é meio que... Por mais que você não esteja na postura de afrontar alguém, o tanto que você vai se elevar e subir aqui em poder dentro de uma situação
vai fazer uma ou mais pessoas ficarem meio que, tipo, queixo lá embaixo, sabe? Tipo assim, tinha certeza que Ares ia cair agora. Mas não. Tá melhor do que tava antes. Era uma coisa assim que vai acontecer. É uma coisa assim que vai acontecer. O que mais Ares precisa saber? Dez de copas. O imperador. Rei de espadas. Dê mais uma carta. O que mais precisa ser entendido sobre isso? Dez de paus. Ares, isso daqui puxou muito para dentro, tá? E você vai ter que entender em que área isso pode se aplicar na tua vida. Então eu vou te passar essa mensagem e você vai sentir aí aonde que isso provavelmente vai surgir, porque é uma leitura geral, né? Esse imperador com esse rei de espadas, ele tá me trazendo uma questão de consciência do próprio poder. Porque o imperador fala de poder, fala de autoridade, da capacidade de concretizar, tipo, o poder de eu quero, sabe? É aquela situação. Aqui o querer é poder. Só que é como se antes vocês não soubessem disso, vocês não tivessem muita consciência desse potencial de poder, de concretização de vocês. E com o Rei de Espadas, é a lucidez que dá a condição de você entender: eu tenho esse poder. Eu tenho essa capacidade, eu tenho esse potencial. E é como se você tivesse durante muito tempo aqui meio que segurando isso, sabe? Segurando essa pressão. É como se você até soubesse, Ares, mas por algum motivo é como se você não tivesse algum elemento cognitivo, não tivesse a percepção que te desse, que fizesse você entender que você já pode usar esse poder. Então é como se você tivesse até uma vontade guardada aqui durante muito tempo de exercer algum tipo de poder, mas por alguma falta de consciência disso, é como se você ficasse só na vontade, aquela vontade acumulando, tipo, eu não sei o que é isso daqui, mas é meio que eu quero concretizar algo, eu sei que eu tenho potencial, mas sei lá, como que eu vou concretizar isso? Como que eu vou usar isso? De que forma? Por quais meios? Sabe? Será que eu posso utilizar esse poder pessoal? Não sei o que, não sei o que lá. Acaba o peso aqui. Chega ao fim. E vem o 10 de copas. Que é a realização, é a satisfação, é a felicidade plena dentro disso. Só que o 10 de copas, ele envolve reconhecimento também, porque ele geralmente está ligado à coletividade, assim como está aqui também. Normalmente mostrado uma família no 10 de copas. Isso daqui está com cara, Ares, de você exercendo um poder, um potencial dentro de alguma empresa que você trabalha. Um potencial que você até sabia que tinha, mas tomar consciência de como exercer esse potencial, esse poder, é uma coisa que vai vir agora. É meio que a certeza de que é capaz que eu tô vendo aqui, tá? Só que isso sendo vivido, e não mais isso sendo suprimido, sabe? Acumulando, gerando peso. É meio que isso sendo vivido agora. O resumo aqui, Ares, é que você vai encontrar os meios, a forma, tá?
As coisas vão girar aí na tua vida para você encontrar os meios, as formas e as condições e como que eu posso dizer? Meio que a aprovação dentro de si que você pode exercer esse poder, entende? É como se você precisasse de uma aprovação para exercer esse poder, mas é meio que dentro de si. É meio que uma coisa de conseguir aceitar que tem esse poder, entende? Enfim, o mundo vai girar aí na tua vida e logo você vai estar encarnando esse poder pessoal. Sabe, é uma coisa meio de descoberta de si mesmos aqui. Se um rei de espadas é o que traz essa consciência aqui, é como se você tivesse muitas ilusões na tua cabeça, sabe, questões emocionais, questões psicológicas, que fazia com que você não se conectasse com isso. Agora acabou, porque o rei de espadas, ele corta tudo isso. O rei de espadas, ele vai cortar fluxo de pensamento desnecessário, ele vai cortar emoções desnecessárias, ele vai deixar só a lucidez pura sobre o próprio potencial aqui. Mas isso vai ser uma coisa muito feliz, tá? Você vai ficar muito feliz. Vai te trazer muita felicidade encarnar esse imperador aqui. Sabe? Viver na pele o teu potencial. Isso pode envolver algum tipo de cargo também para alguns, onde vocês estejam exercendo algum tipo de autoridade, tá? Ou de liderança. A alta sacerdotisa. Três de espadas. Veio a temperança, mas também veio a torre. Eita. Nossa, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui, e eu não sei para quantas pessoas vai servir, mas abri um negócio muito específico aqui. Eu tô falando com arianos aqui que vocês passaram por muitos sofrimentos na vida e decepções, tá? Com esse 3 de espadas. Isso pode ter gerado traumas. E tudo isso vai ser curado aqui. A espiritualidade vai girar o que tiver que ser, o que tiver que girar para curar todo tipo de dor e trauma. Só que sabe por que vocês passaram por isso? Isso foi uma tentativa de forças contrárias à evolução espiritual de vocês, que inclusive podem ter manipulado pessoas para entrarem na tua vida e tentar te prejudicar, para que você não acessasse o teu poder espiritual. Aqui com a alta sacerdotisa. Essa torre eu já vou falar sobre ela. É tipo assim... É como se aqui pessoas foram influenciadas a entrarem na sua vida como inimigos, tá? Por exemplo, você pode ter pessoas na tua família que te fizeram muito mal, e assim, de forma gratuita mesmo, desde criança. Você pode ter amigos que te traíram. Você pode ter muitas situações na tua vida aqui, amores que te fizeram, que te feriram. Você pode ter muitas situações na tua vida que você tem certeza que foram injustas, tipo situações onde você não mereceu, e ali pessoas presentes na tua vida, podendo te entregar uma situação justa, te entregaram pior. E tudo isso foi te ferindo, te causando muitas dores.
Essas pessoas, gente, são pessoas que foram influenciadas por uma espiritualidade negativa para que você não encontrasse o teu poder espiritual. Então é como dizer assim, meio que uma espiritualidade negativa não consegue te influenciar diretamente, começa a tentar influenciar pessoas ao teu redor. Vocês devem ficar muito atentos a isso, porque tem pessoas que às vezes viram, né, nossas inimigas, ou se colocam na nossa vida de uma forma prejudicial, e essas pessoas, na natureza delas, elas não são nossas inimigas e não são prejudiciais a nós. Mas elas têm fraquezas que fazem elas serem influenciadas por qualquer tipo de espírito e espiritualidade suja e negativa. Então, como são pessoas que não se cuidam espiritualmente, como são pessoas que não se observam, não estão dedicadas a um caminho de evolução, de autoobservação, de autoconhecimento, não buscam por uma melhor interior, então qualquer espiritualidade suja encosta nelas. Aí elas viram marionetes de espiritualidades negativas e começam a trazer problema para a tua vida. Só que aqui, esse processo todo vai ser curado. Tudo o que pessoas aqui, pessoas manipuladas por espiritualidade negativa fizeram na tua vida, não é que essas pessoas são coitadas não, tá, gente? Não estou tirando a culpa dessas pessoas não, porque para uma espiritualidade negativa, espíritos sujos encostarem em alguém, para influenciar essa pessoa, te prejudicar, essa pessoa tem que ter similaridade. Então, assim, se uma pessoa na tua vida está te fazendo mal, influenciada por uma força negativa, aquela pessoa tem um ponto dentro dela onde ela é similar àquela força negativa. Então a pessoa vira marionete de forças negativas na tua vida porque ela também, em um ponto dela, é igual àquela força negativa. Não presta, ou é egocêntrica pra cacete, entende? Se acha perfeita, acha que não tem que evoluir. Então, assim, por uma espiritualidade, entidade negativa, encostar em alguém tem que ter um ponto ali, sabe? Aonde cola a coisa. Tem que ter um ponto onde cola a coisa. Então, assim, não tô falando que essas pessoas são coitadas. Ai, Bruno, essas pessoas, elas entraram na minha vida, influenciadas por espiritualidade negativa, coitadas. Não, coitadas não. Elas têm um ponto em que elas permitiram dar abertura para isso. Entende? Mas aqui você vai ser curado tudo que te fizeram. Só que eu tô sentindo uma coisa aqui de vida, tá? De vida. Tipo assim, é como se você tivesse alguém que te machucou na infância, alguém que te machucou nas amizades, alguém que te machucou na vida profissional, alguém que te machucou na vida amorosa, e por aí vai. Por trás é tudo espiritualidade negativa lutando para que você não encontre o teu poder. Só que a espiritualidade maior também existe. E aqui você vai receber essas curas. O mundo vai girar para você ser curado ou curada dessas situações. Aí você vai ver o tamanho da tua conexão espiritual. Aí você vai ver o tamanho da tua conexão espiritual. Porque a alta sacerdotisa, ela tem conexão espiritual com o todo. Com o todo. Só que quando você recuperar essa conexão espiritual, a ilusão que foi criada sobre o que você é ou era, ou sobre o que você deveria ser, vai ser destruída com essa carta da torre. Você vai passar aqui, Ares, por uma cura interior, mas essa cura interior que vai te reconectar com o teu poder, com a tua conexão espiritual, ela vai ocasionar a destruição de um monte de visões mentirosas que tentaram implantar na tua cabeça sobre como deve ser tua vida, sobre o que você é. Tipo assim, através desses traumas, pode ser que pessoas na tua vida, esse conjunto de pessoas na tua vida tenham montado na tua cabeça uma ideia de que você é plenamente incapaz, de que você não é capaz disso, de que você não é capaz daquilo, de que você não tem qualidades e de que a tua vida está fadada a ser um fracasso. Isso não é uma realidade. Isso é o que as dores montaram na tua cabeça. Agora essa cura vem, você vai se reconectar com a sua conexão espiritual e tudo isso, as ideias mentirosas que essas situações plantaram em vocês através de trauma vão ser destruídas. Aí você vai entender quem você é de fato. Entende? É uma baita de uma cura interna aqui, Ares.
Bom, Ares, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.